Oi, 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 gente boa, gente querida, Deus nos abençoe nesse nosso primeiro dia da semana, na sequência de Mateus, que é terça, quarta e quinta. Bem-vinda, bem-vindos todos os que conosco estão. Para não perder tempo, na semana passada, nós falamos na quinta-feira sobre esse conflito entre a revelação e a cogitação. Eu estava começando a entrar no aspecto desse choque quando nós tivemos que parar. Onde é que é a afirmação e a assertividade acerca da revelação? É quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Aí vem tudo que a gente conversou a respeito da pedra, quem é a pedra sobre a qual a igreja é erigida, que igreja é essa, diferentemente do cristianismo, que é uma igreja de Pedro, o cristianismo, mas a igreja sobre a qual Jesus falou está erigida sobre a pedra única que os construtores rejeitaram, que é Cristo Jesus. E Pedro mesmo diz na primeira epístola dele que ele é apenas uma pedra viva, como todos nós. A diferença é que Jesus constituiu aqueles que andaram com ele durante os 3 anos e 6 meses, aos quais ele chamou de apóstolos, aqueles 12, como fundamento. Ou seja, que o que eles tinham aprendido com Jesus seria o fundamento a ser passado adiante, sobre o qual seria erigida essa genuína igreja de Jesus, em relação à qual Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente viu que, sob hipótese nenhuma, essa igreja era Pedro. A única igreja onde Pedro é a pedra de esquina é o cristianismo. E o cristianismo é uma designação histórica de fracasso. O cristianismo é um fracasso. Se o projeto de Jesus fosse vir ao mundo, encarnar-se, viver tudo que viveu, ensinar tudo que viveu para criar o cristianismo, sinceramente, gente, vamos ser honestos, para quê? Qual a razão disso, criar o cristianismo na Terra? É só você que acordou hoje e não tem memória de nada, não sabe de nada, que fica pensando que o cristianismo é alguma coisa. E é porque ainda nem conheceu direito a igreja que você frequenta. Porque se você tivesse um mínimo de conhecimento, você iria concordar comigo completamente que se a obra da cruz, se tudo que Jesus veio, fez e realizou fosse para criar o cristianismo, Jesus teria fracassado completamente, porque o cristianismo é um fracasso. Como qualquer outro fracasso religioso, e dos fracassos religiosos é um dos mais fracassados. É um dos mais controversos, provavelmente o mais controverso de todos eles. É o mais ambivalente, porque fala de amor, de perdão, de misericórdia, de inclusão, disso, daquilo, e passou a história praticamente toda agarrado ao fetiche de uma cruz de um lado e a espada de outro lado. E isso não foi em alguns momentos, foi o tempo todo. O tempo todo até o dia de hoje. E pior do que isso, você, quando acompanha a história inteira, especialmente depois que o cristianismo
se tornou o cristianismo, depois que o que era a mensagem pregada do Evangelho de Jesus naquelas muitas comunidades de fé espalhadas pelo Oriente Médio, Oriente Próximo, Ásia Menor e aquelas regiões, deu lugar no quarto século ao cristianismo, eles que andavam só carregando a mensagem da cruz, sem carregar a cruz concreta de pau, de pedra, de qualquer coisa nenhuma, porque era carregar a cruz e ir para ela, morrer nela, então eles não carregavam nem isso. Eles se agarraram com a cruz e logo depois pegaram da espada. E nunca mais largaram dos dois. Ficaram com as mãos presas com cãibras e tornaram ambas as coisas, a cruz do fetiche e a cruz e a espada da morte, como extensores dos membros do cristianismo. Aí você diz, você está se referindo ao que aconteceu aqui na América Latina? Não, a América Latina foi outro dia. Faz 500 anos. Eu estou me referindo acerca de tudo que você nunca quis aprender, nem estudar, nem verificar, nem ir a fundo, nem se intestinar na compreensão visceral do que aconteceu. E aí, deixa eu dizer, não é preciso nem ser tão profundo, nem visceral. Qualquer olhada de páginas assim, virando a história, você verifica que até aquelas coisas que são as mais glorificadas, por exemplo, no meio protestante, que só existe do século XVI para cá, é um fenômeno novinho também, e já causou uma calamidade ocidental incomparável. Pois bem, o que você encontra é a mesma coisa. Quando você vê de Lutero, da deflagração da Reforma Protestante para frente, tudo que aconteceu na Europa foram guerras. Guerras entre cristãos católicos e os novos protestantes, e huguenotes, e noites de São Bartolomeu, e reis e rainhas se digladiando e se matando, parentes se destruindo, se prendendo por causa dessa fé em Jesus, por causa do novo cristianismo, que era o protestantismo, que até hoje se auto-intitula como cristianismo também. Deveria, conhecendo a história, até abominar essa designação. Mas não, ele a abraçou. Porque, como eu tenho dito, o cristianismo é apenas um catolicismo que fez dieta. Nada além disso. Naquele tempo da Reforma Protestante, ele fez dieta. Hoje em dia, ele está infinitamente mais balofo do que o cristianismo católico romano. De tanta coisa, de tanta gambiarra, de tanto McDonald's espiritual, de tanto fast food, de tanta doideira, de tanto veneno que eles ingeriram, de tantos aparatos, de tantas glórias. A chamada glória vaticana se transformou numa brincadeira perto da glória protestante, da glória pentecostal, da glória neopentecostal, onde cada igreja é o seu próprio Vaticano, com seu próprio Papa, e que são infinitamente piores do que alguns que compõem a média ponderada do papado católico, que a gente tem hoje nos papados evangélicos, dentro dos templos, dos prédios, tudo quer ser o maior do mundo. O Vaticano, por exemplo, ficou pequeno. Ficou pequeno, perto da capacidade de alguns auditórios protestantes, pentecostais, neopentecostais, tudo é grande, é o maior, é para a glória de Deus. O Templo de Salomão, lá no Brás, em São Paulo, é maior do que o Templo de Salomão, em Jerusalém, maior do que o Templo de Herodes o Grande. É tudo maior.
essa coisa extraordinariamente grande e corrompida, perversa. Agora, isso é a pedra de Pedro. Quem construiu igreja baseado na pedra de Pedro? Aí você diz, bom, esses foram os católicos, nós os protestantes não. Mentira! Ou, deixa eu ser mais brando com você, ignorantezinho, querido e amado. Não, meu amorzinho, enganado, torpemente entupido na sua cognitividade, não. De modo algum. Pedro continua a ser a pedra sobre a qual essa igreja falida, e se fosse acerca dessa igreja que Jesus tivesse morrido e ressuscitado, teria sido tudo em vão, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, em vão, viveu em vão, pregou em vão, ressuscitou em vão, é tudo em vão. Pois bem, essa igreja protestante é igualzinha à igreja católica. Está erigida sobre Pedro. Por quê? Porque inventaram ainda várias delas, muitas se hibridizaram com o catolicismo, como foi o caso do anglicanismo inglês. Outras não fizeram uma hibridização, mas fizeram uma absorção sincrética da mesma coisa, portanto, do mesmo fundamento. E aí teria uma quantidade enorme, dezenas de elementos totalmente equivalentes e iguais entre ambos os grupos para eu te mostrar como não houve ruptura nenhuma de compreensão, significado, não houve nada novo. Continua a ser o mesmo vinho colocado nos mesmos odres, os mesmos panos podres, tentando ser colocados em vestes igualmente já puídas e podres. Tudo totalmente inadequado, porque, para piorar, a gente ainda chegou no século XX com os protestantes do cristianismo protestante, dizendo que agora muitos deles, especialmente no chamado neopentecostalismo mundial, que é o maior grupo do protestantismo do século XVI para cá, com as incorporações variadas dos puritanos, dos avivamentos, dos pentecostais e dos neopentecostais e dos neo qualquer coisa que ainda venham por aí, eles desenvolveram a sucessão apostólica, dizendo que cada pastorzinho que aparece, que às vezes era um camelô, mas agora é apóstolo, era cuidador de casa funerária, mas agora é apóstolo. Ele era qualquer coisa que Jesus não designou para ser nada, mas ele se auto-intitulou apóstolo. E o povo não quer nem saber, o meu apóstolo. E é uma apústula. E é uma apústula. Não passa disso aí. Portanto, estão todos erigidos na mesma pedra de Pedro, que é fragmento de pedra. E já não é nem pedra viva, é pedra morta. Porque o cristianismo não vale a pena. Se a igreja de Jesus é o cristianismo, eu lamento dizer, Jesus morreu em vão, a nossa pregação é vã, a assertividade acerca da ressurreição dos mortos é vã, nada disso carrega qualquer significado, é apenas discurso, torcida organizada religiosa e apenas elementos necessários do ponto de vista do conjunto sociológico perverso, aonde os poderes políticos precisam da validação de poderes religiosos e os poderes religiosos precisam dos poderes e das bênçãos pecuniárias e financeiras e de empoderamento que o poder da monarquia,
ou do principado, ou do Estado, ou seja, de que natureza seja, é tudo exatamente a mesma coisa na troca e na retroalimentação desses poderes da religião, abençoando o Estado e do Estado validando e enriquecendo e empoderando a religião para que um dependa do outro, conforme Jesus nos disse aqui no contexto. Cuidado com o fermento da religião, cuidado com o fermento da política, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e cuidado com o fermento de Herodes. Era disso que ele estava falando, como a gente já viu. É a mesma coisa que Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, nos apresentam, quando falam dessas duas arquetipias, da besta que emerge do mar, a saber, o poder político, e da besta que emerge da terra, o falso profeta, a religião, abençoando e trocando validações uns com os outros. E assim caminha a história, especialmente no ocidente da Terra, mas eu ouso dizer que no planeta inteiro, com mais ênfase e com menos ênfase, dependendo do grupo religioso. Mas no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, essas duas arquetipias estão presentes o tempo todo. Um poder validando o outro. E só não enxerga quem não quer enxergar. E aí a pergunta é, valeu a pena? Por quê? Não passam de torcidas organizadas e de dominações poderosas em nome de deuses. Supostamente se manifestaram a cada grupo e que ao invés de melhorarem a humanidade, pioram os seres humanos geração após geração. Eles ficam mais toscos, mais brutais, mais mortais, mais letais, mais guerrilheiros, mais guerreiros, mais afrontosos, tudo em nome de Deus, pátria, família, religião, verdade, e a gente só vê o inferno se instalando na terra enquanto a ganância toma conta de tudo. Essa é a igrejinha de Pedro, e eu disse que a verdadeira igreja que Jesus fundou não tem nada a ver com isso. Ele é a pedra, não Pedro. O Evangelho é o fundamento dos apóstolos. Enquanto e tudo que os apóstolos disserem que seja Evangelho coerente com Jesus é fundamento dessa igreja. E que está espalhada, como eu disse outro dia, pela face da terra e pela misericórdia de Deus, vai muito bem, obrigado. Porque ela não é feita do que você enxerga. Não é feita do que você enxerga, como outros já disseram antes. Como Tomás de Aquino disse. Como outros disseram até antes de Tomás de Aquino, mas a frase dele ficou lapidar no que diz respeito ao fato da afirmação de que a igreja tem muitos aos quais Deus nunca conheceu. E Deus tem muitos que a igreja se negaria a acolher e a aceitar. Mas Deus os tem. Pois bem, são esses que Deus tem e que muitos deles fazem até parte daqueles que a igreja também chama seus, embora sejam muitas vezes uma minoria de Deus dentro da igreja. E há essa outra quantidade que a igreja não quer ver, não quer enxergar, diz que estão perdidos, porque nunca nenhum padre, nenhuma missão, nenhum pastor, nenhum missionário chegou lá para levar uma catequese destrutiva, arruinadora, que leva não apenas doutrinas falsificadas para uma troca de deuses que só piora até a crença deles, como também levam também vírus e bactérias e matam milhões e milhões, destroem, arruinam os costumes, liquidam os pobres e infelizes seres humanos
que na alienação deles viviam de maneira muito melhor do que depois que o cristianismo até eles chegou. Pois bem, por isso o cristianismo diz: se não formos lá, eles vão morrer pagãos. Chegam lá e os tornam, como Jesus diz em Mateus 23, 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Pioram o mundo. São missões de pioramento do planeta e da humanidade. Pois bem, isso eu repeti, disse várias vezes com muita clareza para todo mundo. A igreja de Pedro, como eu expliquei também na semana passada, é a igreja das repreensões de Pedro a Jesus. Quando Pedro, ouvindo o que Jesus começou a ensinar no verso 21, quando é um corte pedagógico claro, até aquele ponto Jesus vinha ensinando algo para ver se eles entendiam. Até que Pedro sai com essa declaração: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o verso 21 diz: desse tempo em diante. É a mesma coisa que o Evangelho de Marcos também assevera, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 também. Mas Marcos diz: então, verso 31 do capítulo 8, começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitado. E isto ele, Jesus, expunha claramente, para todo mundo entender tudo. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Aqui em Mateus, as palavras são até um pouco mais fortes. Pedro começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aqui em Marcos, exatamente, Pedro começa a reprová-lo. Mas Jesus, voltando-se, fitando a Pedro e aos seus discípulos e a todo mundo, repreendeu a Pedro na presença de todos, diz Marcos. Repreendeu a Pedro na presença de todos. Pedro chamou Jesus à parte e deu uma bronca, assim, 3 metros distante. Jesus disse: vem cá. Cadê vocês todos? E os demais todos? Ouçam isso. E aí disse a Pedro: arreda, Satanás! Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. A igreja de Pedro é a igreja que não quer ir para a cruz. É a igreja que não quer tomar a sua cruz e seguir Jesus. A igreja que é fundamentada em Pedro, que diz que Jesus é o Cristo, só que sem cruz. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, sem cruz. Como é o que é vigente entre nós. Dizer que Jesus é o Cristo e é o Senhor, tem gente até que diz só que sem cruz, como já me disseram pessoalmente os principais líderes cristãos deste país e alguns outros do mundo inteiro. Esse é o cristianismo sem cruz. É o cristianismo da pedra de Pedro. É o cristianismo sem o sacrifício, sem a entrega, sem o negar-se a si mesmo, sem autocompreensão, sem discernimento do trono do próprio ego. É uma declaração de que Cristo é Jesus e de que Jesus é o Cristo. No entanto, que não passe disto. E que, em sendo assim, Ele também nos coroe, nos empodere, nos dê todas as capacidades, competências, capacitações
nos torne eficazes e dominadores em tudo que façamos. Essa é a perspectiva de Pedro, porque essa era a perspectiva da teologia da época e que é a teologia de hoje. E que foi a teologia do cristianismo do quarto século para cá até o dia de hoje. Não mudou absolutamente nada. A gente não virou essa página ainda, a gente ainda está no mesmo lugar. E ainda está ouvindo Jesus dizer: arreda, Satanás. Só que ninguém ouve mais. Foi tudo naturalizado. Ninguém ouve mais. Aí, conclusão, o que sobrou para você? Você acha que é da igreja? Que você conhece a igreja de Cristo Jesus? Você não conhece. Isso que você vê aí não é a igreja de Cristo Jesus. Não tem um único DNA de Jesus, não tem um único gene de Jesus, não tem práticas de Jesus, não tem a graça de Deus, do Evangelho, da Boa Nova de Cristo Jesus, não tem a liberdade para a qual fomos libertados em Cristo Jesus, não tem a exultação da esperança, não tem a alegria da vida eterna, não tem o genuíno poder do Espírito Santo, não tem o fruto do Espírito Santo, não tem os dons verdadeiros, só tem as fajutices mentirosas de um pseudo-Espírito Santo que muitas vezes, eu ouso dizer a vocês, são espíritos malignos operando nos cultos de vocês, quando não é histeria, histrionismo, sugestão e outras formas de transtorno mental e de loucura. Mas Espírito Santo, meu Deus, está presente em alguns poucos, mas não tem mais nada disso. É infinitamente mais fácil você encontrar gente dando o fruto do Espírito Santo fora disso que você chama de igreja de Deus, mas que é a igreja de Pedro, que é a igreja da pedra, que é a igreja do fragmento de pedra, que é a igreja da artificialidade, que é a igreja dos homens e mulheres que são proprietários desse negócio, dessa franquia que é colocada e vendida em nome de Jesus e que fatura absurdos. É um dos negócios mais lucrativos da história do Ocidente ou talvez do planeta. E que é tudo isso fundado e fundamentado naquele que nasceu numa manjedoura, que disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que morreu numa cruz e ressuscitou dentre os mortos, e não apareceu a todos, mas somente àqueles que nele criam, durante 40 dias e 40 noites, e mandou que eles fossem pelo mundo, ensinando todas as coisas que ele tinha encarnado, praticado, ensinado, gestuado, mostrado, demonstrado para criar uma nova humanidade que desse um salto pós-darwiniano, para alcançar a verdadeira evolução, que é transformar um humano, Homo sapiens sapiens predador, homo tecnológico, cheios de funcionalidade técnica e de inteligência, mas primitivo na alma, tosco, predador, dominador, controlador, asqueroso, desumano, às vezes diabolicamente inumano. Dá um salto para além dessa coisa que continua vigente, matando, roubando e destruindo, expropriando e arrebentando, esburacando e devastando o planeta também como um todo, acabando com o próprio ente planetário. Tudo isso sendo, sobretudo, praticado no Ocidente da Terra em nome de Jesus, do capitalismo de Jesus, da prosperidade de Jesus, do dinheiro de Jesus, das sociedades evoluídas de Jesus,
das poluições de Jesus, dessa atmosfera preta de Jesus, dessa loucura de uns contra os outros, se matando mutuamente, ou em nome de Jesus, ou em nome de Jesus contra lá, ou em nome de Jesus contra quem quer que seja, ou em nome de Jesus contra o outro que reza numa mesquita ao invés de ser numa sinagoga, mas tudo isso em nome de religião do mesmo Deus original, que não é Deus, que é só filho da cogitação, é um Deus criado à imagem e semelhança da torpeza humana. Um Deus criado à imagem e semelhança da torpeza humana, da manifestação do diabo no ser humano. É a igreja de Judas Iscariotes, é a igreja da traição de Jesus, é a igreja das 30 moedas de prata, é a igreja que, se o indivíduo tiver algum pingo de humanidade restante, não aguentando tanta traição, se suicida, como alguns poucos que ainda carregam alguma dignidade o fazem. Mas no mais ela se transformou na igreja das cogitações de Pedro, de modo algum, Senhor. Cruz não. Porque se nós fôssemos a igreja da cruz de Cristo Jesus, cada um de nós tomaria a sua própria cruz e o seguiria. Cada um de nós tomaria a sua própria cruz. Assumiria para si a vida de Jesus. Pedro explica o que é tomar essa cruz. É quando injuriado, ele diz, bendizer-vos. Quando rejeitados, não transformarmos isso em ódio e em refração de rejeição. Quando perseguidos, não fazermos disso vingança. Quando caluniados, não caluniarmos de volta. Quando maltratados, produzirmos o reverso disso como graça, bênção, como bondade, desproporcionalmente maior do que a maldade praticada contra nós. Quando espoliados de todos os tipos, modos e formas, dizermos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tomar a cruz é perdoar o mundo todo dia. É andar com o coração limpo. É não carregar nem ódio, nem amargura, nem troco, nem volta, nem esperar a esquina da devolução. Carregar a cruz é manter os braços abertos. É não ser seletivo no que diz respeito à certeza de que, assim como é o nosso Pai, assim devemos ser nós. Ou seja, olhando para o planeta com todas as suas diferenças étnicas, raciais, linguísticas, culturais, religiosas, políticas, ideológicas e de todas as outras naturezas, e não fazermos acepção de pessoas, como nosso Pai que está nos céus o faz. Isso é carregar a cruz sobre nós. É andarmos com esse desassombro, sem medo. O máximo que pode nos acontecer é nos matarem, o que não acontece nada, porque em Cristo Jesus, para quem é dele, a morte já morreu. Se transformou em patrimônio da minha herança, a morte, que está mortinha. E sepultada na ressurreição, morreu para mim, porque aquele que crê em mim, disse Jesus, não entra em juízo, não conhecerá a morte, já passou da morte para a vida, eu já passei da morte para a vida.
A morte estava morta para mim. No dia que eu largar essa carcaça aqui, esse casulo, aplaudam, porque eu virei borboleta eterna e voei para a glória sem fim. Cheguei ao clímax de mim mesmo, a evolução suprema, transcendi o Homo sapiens sapiens, transcendi a evolução darwiniana predatória e me tornei um ente da glória, me tornei um Cristo de Deus, que é o Filho do Homem, é a projeção suprema da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa evolução, do nosso amadurecimento humano, é nos tornarmos como Jesus. É o processo de cristificação, andando cada dia na direção de nos tornarmos como Ele era e mais do que como Ele foi na história, como Ele se tornou pós-ressurreição dos mortos. É desse tipo de gente, desse tipo de esperança, e é plantados nesse fundamento de consciência que é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, que é Cristo Jesus, que nós estamos sendo erigidos como Igreja de Deus. E essa é a lição que desse tempo para frente Jesus começa a querer ensinar aos seus discípulos. Contra Pedro, contra a teologia de Pedro, que era a teologia dos judeus. Porque Pedro não estava inventando uma teologia para o Cristo. O Cristo dos judeus, até os dias de hoje, semelhantemente ao que seria o Cristo muçulmano, o islâmico, não poderia ir para a cruz, seria uma desonra. Por isso que os muçulmanos, de maneira muito honesta, dizem que Jesus é o maior de todos os profetas, maior de todos. Nesse sentido, os muçulmanos estão adiante dos judeus, porque existem várias alusões de Jesus no Alcorão, mais do que a Maomé. E Jesus é mais elevado do que Moisés, do que Davi, do que todos os entes considerados profetas do Velho Testamento dos judeus, que são assim considerados no Alcorão islâmico, como também todos os seres anteriores mencionados no Alcorão, que são mais ou menos os mesmos do Velho Testamento judaico, e mais aqueles que têm pertencimento vinculado à descendência de Maomé, ou aqueles que foram considerados seres elevados e proféticos naquele processo e que constam do Alcorão, mas todos em alusões inferiores àquilo que acerca de Jesus se diz. Mas, de acordo com a teologia do Alcorão, Jesus era tão elevado, tão amado, tão especial, tão iluminado, tão superior, tão maior, que quando chegou a hora da cruz, Deus, sendo justo, não permitiu que o único puro, santo, inocente, sem mácula, sem nada, fosse arrancado e levado direto para os páramos celestiais mais elevados. E quem foi para a cruz foi um sósia, que morreu. Assim diz o islamismo. Aqui, no judaísmo, não. E a teologia de Pedro era idêntica do judaísmo, porque no judaísmo ele jamais conceberia o Isaías 53. Com o Cristo levando sobre si os pecados de nós todos e tendo a sua culminância de vicariedade, ou seja, de absorção dos pecados de todos numa convergência para ele só, num fenômeno histórico comum, numa designação simbólica única, numa convergência de visualização histórica perceptível e historiável, que foi a crucificação, eles jamais poderiam aceitar essa concepção. Estou falando dos judeus. Aí eles esperam um Cristo que, quando chegar, chegue com espada, com cetro, mais ou menos como o Jesus do cristianismo chegou em todos os lugares, tem cruz, mas com espada para lá, espada para cá,
matando, degolando, esfolando todos os ímpios. Era isso que Pedro esperava que acontecesse quando ele chegasse em Jerusalém. Jesus acabasse com aquela corja toda e botasse também os romanos para correr e dissesse: agora a gente vai marchar juntos, poderosamente, com legiões de anjos até Roma. E eu vou botar esse povo todo, escorraçar essa corja planetária, eu vou sentar lá e vocês vão ver o que vai acontecer agora. Era o sonho infantil da caronchinha de Pedro, como é o que domina a cabeça das pessoas. O que vocês acham que está no substrato da teologia da prosperidade? Ou na teologia do domínio, senão um Cristo que chegue para controlar os governos, as presidências, as monarquias, os povos, constituindo os Pedros, as rochas, os apóstolos contemporâneos em ayatolás dessa dominação. É a mesma porcaria. É a mesma rocha fundamentada, plantada na mesma lama da podridão histórica que a gente já devia conhecer, abundantemente não queremos reconhecer. Pois bem, eu disse que a gente estava falando do choque entre a revelação, que Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, quem te revelou que eu sou o Cristo. Só de Deus mesmo, para alguém chegar a essa conclusão. Na melhor das hipóteses, vocês diriam que eu sou um profeta, ou que eu sou uma reencarnação de profeta, ou que eu sou o ser de luz mais iluminado, ou que eu sou o mestre dos mestres, mas Deus mesmo, de chamá-lo de o Cristo, era chamá-lo de Deus encarnado, de Deus conosco, de Emanuel. De ungido carregando todas as potencialidades do eterno no espaço-tempo. Esse era o Cristo. Para ter esse discernimento, só uma revelação. Para isso ser sincero, só uma revelação. Mas aí o cara, ao invés de ficar agarrado com a revelação, ele vai fazer teologia. Ele vai fazer teologia. Ao invés de se agarrar na revelação, ele não aguenta ficar só na revelação. Como entre nós. Eu conheço gente que começou lindamente na revelação e foi se aperfeiçoar na carne, na teologia, na cogitação, na filosofação, na construção de natureza teológico-psicológica da concepção e da projeção de Deus. Aí começam a inventar um novo Deus, ou um Deus adequado para esse tempo, e vão, porque a revelação não é bastante. Eles sucumbem à tentação da cogitação. E nessa cogitação, na maioria das vezes, não tem cruz. Porque quem é que quer conceber a cruz para carregar? Eles não querem nem que Jesus, o deles, o da cogitação deles, vá para a cruz, quanto mais eles próprios se irmanarem, se identificarem, se ataviarem do caráter de Cristo de tal modo e o absorverem que eles próprios aceitem carregar a sua própria cruz e segui-lo. É claro que não. A cogitação sempre vence. E como foi no caso de Pedro, ele partiu da revelação do Pai para a cogitação da elaboração dos rabinos judaicos de que o Messias viria com esse poder de dominação, com essa carga. Não, tu já curaste, já ressuscitaste, já andaste sobre as águas, já multiplicaste pães, já apaziguaste ventos e ondas, já fizeste tantas coisas. Só falta agora tomar o poder. Que cruz, que nada. Depois de fazer todas essas coisas lindas, vais terminar ali? Numa cruz? Não, se eu estiver aqui, esse não é o teu destino.
como a maioria dos que estão trabalhando, não com a revelação de Deus em Cristo Jesus, mas com os novos moveres, com as novas revelações, com as novas compreensões, com o que o Espírito Santo me falou hoje de manhã. Eles dizem, nada disso tem cruz. É só coroa, diadema de glória, cetro, poderes, riquezas, casas, propriedades, abundâncias, domínios, famas. Tudo que o diabo gosta e promete é tudo que eles querem para eles. Daí eu não ter o menor pudor de dizer, se ajoelharam, ficaram de quatro e aceitaram o anel de Satanás no dedo deles e se deixaram coroar pela glória do diabo na terra. E vivem da cogitação das projeções dos seus próprios caprichos. Embora Jesus diga arreda Satanás, eles ficam achando que isso é para macumbeiro, candomblecista, umbandista, muçulmano, ou ancestrais de povos primitivos e indígenas autóctones. Satanás tem a ver com essas pessoas, não com os cultos deles, cheios de mamon, de culto ao dinheiro, de culto à personalidade dos seus pastores, bispos, apóstolos, que entram como figuras gloriosas, aplaudidas, tapetes vermelhos, carros extraordinários, helicópteros, jatinhos, poder, tudo isso que o diabo dá. E eles aplaudem. E eu dizendo isso aqui, tem gente dizendo que eu sou um recalcado. Eu tô com inveja. Cara, se eu gostasse dessas coisas e quisesse essas coisas, eu teria tido infinitamente mais do que a soma de todos eles. Eu nunca quis, não quero e morrerei sem querer, porque eu não troco a minha herança por um repasto, por um prato de lentilhas, por essa glória morrente que não carrega ninguém com galardão eterno. Vão ficar batendo na porta do lado de fora e Jesus dizendo, eu não sei quem vocês são, vocês nunca andaram comigo, arreda Satanás. Só que quando Jesus disse isso a Pedro, tinha uma chance, mas vai chegar um dia, gente, em que esse pessoal todo vai bater numa porta num momento escatológico em que esse arreda Satanás não tem mais retorno. Tu és para mim pedra de tropeço, assim como eles são pedra de tropeço para a humanidade. O mundo tropeça no cristianismo. O cristianismo tem feito um mal planetário que não tem tamanho para a grande maioria dos seres humanos, porque não foi sobre a rocha de Cristo Jesus que aquilo que se visibiliza como igreja foi erigido. Todavia, a igreja de Cristo Jesus está aí espalhada, tentando ver se o planeta não é destruído por ação humana, por omissão humana, por comissão humana, fazendo o possível para pacificar povos em guerra, fazendo o possível para socorrer pobres, esfaimados, órfãos, no mundo inteiro, milhões de órfãos. A Igreja de Cristo está espalhada por aí. Um monte de médicos sem fronteiras, um monte de gente tratando de feridas pelo mundo inteiro, gente dedicando a inteligência à purificação da água, dos mares, dos rios, ao plantio de árvores, ao acolhimento dos pobres, indigentes, aflitos, solitários, suicidas. Um monte de gente tentando curar feridas, sarar enfermos, acolher refugiados.
abrigar pessoas que estão ao relento, tratados que morrem sem que haja ninguém que os observe. Conforme Jesus disse que seria naquele dia, de acordo com Mateus 25, quando ele dirá para a sua verdadeira igreja espalhada pelos povos, sem nenhuma visibilidade humana na história: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e me visitaste, eu fui estrangeiro e me assimilaste, eu estive em estado de total anonimato, mas vocês me enxergaram, me deram nome, me abraçaram, me acolheram, me valoraram, me ressignificaram, me humanizaram. Venham, benditos do meu Pai, vocês são a minha igreja. Vocês que são assim, são o meu povo. É gente que é assim que é o meu povo. E tem muita gente que é assim que ainda nem ouviu falar o nome Jesus, mas age como Jesus. Pratica as pautas, os interesses e as mesmas prioridades às quais Jesus se dedicou. Esses, sabendo o nome Jesus ou não, praticam o Evangelho. E há uns que sabem o nome de Jesus e também praticam esse Evangelho. Mas bem-aventurados ainda são porque fazem isso com consciência. Os outros são lindos porque fazem sem nem saberem. Fazem porque eles não têm outra alternativa dentro deles. O amor, a presença de Deus que eles nem nomeiam dentro deles é mais forte do que o poder do conforto, da omissão, da distração, da alienação ou de qualquer outra ideologização ou catequese. Eles simplesmente dizem: eu não tenho como evitar, está em mim, eu não pude não fazer. Essa é a resposta que eles dão a Jesus quando dizem: mas nós nunca soubemos de ti. Jesus disse: mas sempre que vocês trataram de qualquer pessoinha assim, era a mim que vocês estavam tratando. Sempre que vocês desinvisibilizaram qualquer ser humano, enxergando-o desse modo, era a mim que vocês estavam enxergando quando ninguém me via. Largado pelo mundo afora, vocês são a minha verdadeira igreja. Essa é a igreja do Cristo, essa é a igreja da rocha eterna, que os construtores rejeitaram. Não é a igreja erigida sobre a rocha de Pedro, que não passa de cristianismo. Pobre Pedro não teve nada a ver com isso. Depois ele se converteu ao evangelho da graça genuinamente. Mas a igreja não é dele, nem é de Paulo, nem é de nenhum dos apóstolos, é de um só. Há uma só fé, há um só Deus e Pai, há uma só esperança, há um só chamado da nossa vocação e há uma só unidade em torno de um único pastor. E é ele que de dois faz um, dos que sabem e dos que não sabem. Como Jesus disse: eu ainda tenho muitas outras ovelhas, não deixe aprisco. Não deixe aprisco. Espalhadas pelo mundo, a mim me convém conduzi-las. E tem um mistério que é profundamente místico, como todo mistério, que afirma o seguinte sobre Jesus: que quando ele fosse levantado da terra na cruz, a cruz teria o poder de atrair todos, consciente e inconscientemente, todos os que são dele para ele próprio. Os que ficam sabendo, e é um grande privilégio, e os que não ficaram sabendo, mas praticaram tudo como se soubessem. Meu Deus, nós estamos aqui, continuamos aqui, entre a revelação do Evangelho e a cogitação
das teologias, dos caprichos, dos desejos e dos confortos humanos. Essa é uma grandíssima calamidade horrorosa. Pois bem, hoje é só o primeiro dia. Aí desse tempo em diante, quando Jesus diz a Pedro, arreda Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, porque a nossa melhor teologia só consegue cogitar as coisas dos homens. É o que a sociologia dita, é o que a antropologia dita, é o que a psicologia dita, é o que a filosofia dita, é o que as revoluções políticas ditam, é só disso que se trata. E o horizonte é parado aí, não tem transcendência. E aí cumpre-se a profecia de Paulo. Pois se Cristo, para vocês, no coração de vocês, na prática de vocês, na existencialidade de vocês, não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E ainda permaneceis todos vós nos vossos pecados, não mudou nada. Só aumentou a desgraça pela presunção de que vocês agora sabem alguma coisa e vocês desaprenderam o que tinham sequer começado a pegar da revelação de Deus. Se derem esse passo, como Pedro deu na direção da cogitação, de chamar Jesus à parte e dizer, escuta, vamos transformar esse projeto teológico de cruz em glória, em sucesso, em dinheiro, em riqueza, em poder, em fama, em conquista, em domínio, em cetros reais. Vamos para Roma. Vamos dominar o mundo. Se fizer isso, foi o que o diabo ofereceu a Jesus, levando-o a um alto monte, mostrando-lhe todos os reinos deste mundo e lhe dizendo, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. É porque é exatamente a mesma coisa que Jesus diz a Pedro, arreda Satanás. É porque é exatamente a mesma coisa e é isso que você está vendo em curso, acontecendo todo dia e você não enxerga, continua aplaudindo e achando que Jesus tem alguma coisa a ver com isso. Ele não anda nesse meio. Ele não andava lá com a igreja de Laodiceia, por muito menos. Leia lá. Em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, por muito menos. Eles eram quase puros, santos e irrepreensíveis comparados com a pocilga que se instalou entre nós, as catedrais de pocilga e de mentira entre nós. E Jesus diz que eu estou do lado de fora. Eu não faço parte dessa congregação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele ainda individualiza, não dá nem para prometer isso para a congregação toda. Ele diz, eu estou batendo na porta aqui dessa congregação, mas o projeto e a proposta é para entrar na vida de alguém, na casa de alguém, porque não dá para ser uma entrada coletiva. No Evangelho tudo é existencial, tudo é pessoal, tudo é, como diz minha mulher, pessoa, pessoalmente. E você? Vai querer crescer andando comigo, aprender o significado da cruz e ser erigido sobre o fundamento da rocha que é Jesus? Ou vai querer continuar sendo membro do cristianismo, erigido sobre o fragmento de pedra que é Pedro, que não dá em outra coisa a não ser em apedrejamentos? São rochas de apedrejamento, pedras de apedrejamento, pedras de guerra, pedras de domínio, pedras de confusão. Aí você diz, mas era só isso que você tinha a me dizer? Não, eu nem comecei. É que eu fiquei empolgado e falei muito a respeito desse tema sobre o qual eu já falei trilhões
milhões de vezes e eu tenho pelo menos uns 10 a 12 livros escritos a esse respeito. Senhor Jesus, eu quero pedir que a repetição dessa mesma verdade que parece que entra com tanta dificuldade no coração de tão pouca gente, encontre algum entendimento, algum agasalho, alguma compreensão na mente e no coração de alguém. E que aqueles que ficam se escudando, dizendo, ai meu Deus, como o Caio fala, tantas coisas verdadeiras, é uma pena que ele seja tão radical. De fato, entendam que não há nenhum radicalismo em mim, há uma radicalidade de Cristo Jesus. E é o que me torna insuportável para os sentidos impregnados de prazer religioso e de privilégios. Eles acham que a cogitação teológica deles lhes conferiu para eles continuarem caminhando em alienação em relação ao evangelho que Jesus propôs. Por favor, abre o nosso entendimento e o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.